A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Eu quero aqui meditar juntamente com você, respondendo uma pergunta. Deus dá a mesma porção de fé para todos? Ou Deus dá uma porção de fé em proporções diferentes para cada um? Me fizeram essa pergunta, meditei a respeito dela, e eu quero compartilhar algumas coisas para que você mesmo possa responder, para que você mesmo possa buscar o Senhor, né? E aí, meditando sobre isso, me veio algumas situações. Então, vou usar três situações que aconteceram com Jesus. Primeiro, Pedro começa a andar sobre as águas, de repente Pedro afunda, Jesus toma Pedro pelas mãos e Jesus repreende Pedro. Homem de pequena fé. Mas a pergunta é, Pedro não era apóstolo? Pedro não era aquele que Jesus trocou o nome dele e disse que ele estaria à frente da igreja? E a fé vem da onde? A fé não vem de Deus? Não é Deus que dá fé? Se Deus dá a fé, por que Jesus repreende Pedro e diz homem de pequena fé? Então, Jesus estava repreendendo ele mesmo por ter dado pouca fé para Pedro? Pausa. E aí nós temos um outro fato, uma mulher sirofenícia, pede algo para Jesus. Jesus diz a ela que, trazendo linguagem de hoje, que não poderia abençoá-la porque os pães eram para os filhos. Por quê? Porque ela não era judia, ela era de outro povo, né? Era sirofenícia. Mas ela pegou e falou assim, não, Senhor, as migalhas que caem da mesa servem para os cachorrinhos. Aquela mulher, ela mesma se auto-intitulou de cadela. E ela disse que só as migalhas que o Senhor desse para ela já seria grande coisa para aquilo que ela precisava. E o Senhor a elogia, que era grande a fé daquela mulher. Mas se o próprio Senhor exorta ela que o pão era para os filhos, e o próprio Senhor que dá fé para as pessoas, por que o Senhor a elogia, dizendo que grande era a fé daquela mulher, se nem judia ela era? Podemos dizer que o Senhor deu mais fé para ela, que era uma mulher sirofenícia, do que para Pedro, que era apóstolo? Segura aí. E aí, para piorar ainda a situação, um dia um centurião romano chega para Jesus e pede para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus prontamente se dispôs a ir lá para curar o seu servo. Mas aí o centurião repreende Jesus. E fala, não, Jesus, o senhor não precisa ir lá, não. Eu sou um homem de autoridade. Eu entendo o que é autoridade e eu reconheço a sua autoridade. O senhor não precisa ir lá, porque eu mesmo digo para o meu servo, vai e ele vai. Eu digo, não vai e ele não vai. Então, da mesma forma, sendo o senhor homem de autoridade, só diga para que o meu servo seja curado. E eu creio que ele será curado. E aí Jesus, compartilha e diz, e nem toda Israel vi fé como do tamanho da fé desse homem, desse centurião romano. E aí, como Jesus exorta um apóstolo, dizendo que ele tinha pouca fé, ele elogia a fé de uma mulher sirofenícia, e ele exalta que não houve fé tão grande como daquele romano, que nem judeu era, que nem apóstolo era. Se a fé é dada por Deus, como que um romano que nem era discípulo poderia ter uma fé maior do que a de Pedro? Como que uma mulher sirofenícia podia ter uma fé maior que Pedro? E aí, fazendo um paralelo entre a fé, e aí eu vou usar como ilustração o próprio cérebro humano. Sabe, irmãos, eu não sou um expert
em neurociência, mas já estudei, já tenho o mínimo para compreender que existe algumas capacidades do cérebro e nós chamamos isso de plasticidade cerebral. Existem capacidades nos nossos neurônios e nas sinapses dos neurônios, onde os neurônios podem assumir capacidades que eram funções de outros neurônios. E nós temos aí situações de pessoas que perderam metade do encéfalo, né? Um lóbulo inteiro do cérebro. E mesmo assim, eles conseguiram viver após isso uma vida normal. Em fala, visão, locomoção e tantas outras coisas. Então, vamos dizer que de fato, né, falando de pessoas saudáveis, todas as pessoas têm a mesma capacidade cerebral. Mas por que umas são mais inteligentes que outras? Ou porque umas são consideradas ou são reconhecidas como mais inteligentes do que outras? Aí eu vou te falar. Será que é porque elas treinaram os seus cérebros mais do que os outros? Será que é porque elas estimularam os seus cérebros mais do que os outros? Será porque elas estudaram mais do que os outros? Porque, fazendo um paralelo a isso, por exemplo, tem pessoas que chegam em casa, elas vão ler a Bíblia, elas vão ler um livro, elas vão estudar, elas vão conversar com seus filhos, elas vão conversar com seus maridos, suas esposas. Mas existem outros que eles chegam em casa, eles vão ficar no celular, vendo vídeos, eles vão ficar maratonar uma série do Netflix, ou sei lá, outras coisas fúteis. Então podemos dizer que de fato a capacidade cerebral é a mesma e é idêntica para todos, mas alguns a desenvolvem, a estimulam, treinam o cérebro mais do que os outros. Então, não podemos dizer que Deus é injusto, porque de fato Deus deu cérebro para todos, falando daqueles que nascem saudáveis. A grande questão é, o que as pessoas vão fazer com o cérebro que receberam do Senhor? Talvez você fale, pastor, mas por que você está falando do cérebro? Eu vou falar algo para você. Se nós pudéssemos afirmar que Deus dá uma porção de fé diferente para um do que para outro, nós poderíamos dizer que Deus é injusto. Mas de fato nós sabemos à luz da palavra que Deus é justo. Então eu quero fazer uma afirmação categórica. Deus dá a mesma porção de fé para cada um. A grande questão é o que as pessoas têm feito com a fé que Deus dá para eles. Como elas têm desenvolvido essa fé. Como elas têm aplicado essa fé. Como elas têm feito para que essa fé cresça. Para que essa fé tenha frutos e resultado. E aí eu vou fazer mais um paralelo. Capacidade muscular. Capacidade muscular é uma capacidade fisiológica, onde pelos estímulos físicos se manda informação para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central canaliza nutrientes para que as fibras musculares sejam desenvolvidas, tanto na sua tenacidade quanto na sua quantidade de filamentos. Então, alguém que era magro e raquítico, se ele se esforçar em estimular o seu músculo e se alimentar com os nutrientes necessários para que seja desenvolvido e produzido filamentos musculares para que o seu músculo aumente, alguém que era magro e raquítico pode se tornar alguém muito musculoso, fazendo um conceito natural para que possamos materializar tudo isso que eu estou te falando. Então eu quero dizer algo para você. E para finalizar, eu quero contar algo para você. Se você for pegar a história de muitas pessoas que tiveram sucesso em alguma área, e eu vou dar um exemplo de uma área empresarial ou financeira. A maioria das pessoas, elas iniciaram do absoluto zero. Pessoas que já tinham muitas coisas, nem todas ou quase nenhuma,
conseguiram atingir patamares assim exorbitantes. Mas a grande maioria são as que iniciaram do absolutamente zero. Por quê? Quando a pessoa não tem nada, e ela é indagada, questionada, ou ela mesma questiona a respeito do que ela vai fazer para ter sucesso, resultado, expressão, o que ela faz? O que ela responde? Ela fala, eu vou conseguir. Por que a maioria, ou quase que todos, eles afirmam, eu vou conseguir? Sabe por quê? Porque a única coisa que elas têm é a fé. Então, como a única coisa que elas têm é a fé, elas se apegam 100% à fé. Mas quando alguns têm algumas coisas, alguns bens, ou alguns amigos, ou alguma estrutura, e você pergunta a respeito de algo, se ela vai conseguir ou se ela vai alcançar, elas ficam em dúvida, elas ficam com medo. Por quê? Porque elas aplicam 20% de fé. E 80% elas aplicam nos patrimônios, no recurso financeiro, no network, nos amigos, nos familiares. Mas, se as pessoas aplicarem 100% na fé, absolutamente eu posso afirmar que todas terão êxito, sucesso e prosperidade em tudo aquilo que elas forem fazer. Então a grande questão é, nós temos que apenas olhar para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, crendo e confiando que Ele já nos deu toda a fé necessária. Agora, nós precisamos o quê? Desenvolver, crescer e aplicar fé. Como Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, conforme nós vamos ouvindo a palavra de Deus, é como ir para a academia. Nós estamos o quê? Malhando a nossa fé. Nós estamos renovando a nossa mente, que é o maior fator que impede de vivermos pela fé. Então, quando a gente renova a nossa fé, a gente alinha a nossa fé ao céu e não à terra, que é o que nos limita. A nossa mente limita a nossa fé. Então nós temos que andar no Espírito. E para andar no Espírito eu tenho que renovar minha mente, para que a minha mente esteja totalmente alinhada ao Espírito de Deus, ao céu. E aí eu vou andar no Espírito. E andar no Espírito é andar aplicando 100% de fé. Porque aplicar 100% de fé é eu não depender do meu braço, eu não depender do meu recurso, eu não depender do meu network, eu não depender de nada e de ninguém. Eu depender única, exclusivamente, 100% de Deus. Isso não significa que eu não vou usar os meus recursos, não significa que eu vou ficar parado, não significa que as pessoas não contribuirão, mas significa que a minha confiança está única em Deus, na fé que Ele me deu. E não em coisas. Mas lógico que nós vamos usar coisas, usar circunstâncias, nos usar para que as coisas aconteçam. Mas a confiança não estará nessas coisas. A confiança estará única, exclusivamente do Senhor. E aí eu repito a pergunta do início. Deus dá uma porção de fé diferente para cada pessoa? Ou as pessoas usam e aplicam a fé que elas receberam de Deus de formas diferentes? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.